9h24, nós estamos ao vivo e a gente começa a edição de hoje com notícia exclusiva do portal sbtnews.com.br. O divórcio de Simária, que fazia dupla com a irmã Simone, virou caso de polícia. A cantora acusa o ex-marido de furtar 5 milhões de reais. Larissa Lins, direto da redação do portal SBT News, boa noite. Boa noite, Malta, tudo bem? As informações que você compartilha com a gente. Então, Malta, essa treta já é antiga, né? O casal, ele se separou no ano passado, em agosto, e desde então eles têm se envolvido, o ex-casal, né, no caso, eles têm se envolvido em várias polêmicas. Essa de agora é sobre esse furto de 5 milhões que o espanhol Vicente Skrig, ele teria desviado de contas conjuntas do casal e ele desviou para uma conta particular dele, mas não é só isso não. Aparentemente, o Vicente, ele também teria convencido a cantora a fazer investimentos na Espanha. Esses investimentos, eles têm cerca de 400 mil euros, foram de 400 mil euros, o que dá mais de 2 milhões de reais. Então é bastante dinheiro. Eles estavam casados há 14 anos e eles já brigam na justiça por alguns motivos há algum tempo. Assim que eles se separaram no ano passado, em agosto, a cantora, ela deu uma entrevista falando sobre o fim do relacionamento deles e logo em seguida o Skrig, ele se manifestou uma nota falando que a cantora estava expondo segredos judiciais, inclusive, do relacionamento deles, e que toda essa exposição estaria afetando os filhos deles. Os filhos, que é a maior briga judicial deles até então, é por essa guarda dos 2 filhos que eles têm. Eles foram casados há 14 anos, ficaram 14 anos casados, e ainda tem uma curiosidade. Eles moravam numa casa que foi comprada pela Simária em 2017. É uma mansão, assim, avaliada em mais ou menos 3 milhões de reais. Quando ele se separou, ele saiu de casa e ele exigiu que a Simária pagasse um aluguel para morar na casa dele, porque, teoricamente, a casa era dos 2 e ele queria que ela pagasse uma parte, que seria a parte dele. E aí isso foi para a justiça negou, disse que não poderia e que eles vão resolver essa questão na separação de bens. Mas assim, é muito dinheiro, né? E 14 anos de casamento é bastante coisa. Então, e não é a primeira polêmica, né, que envolve o nome da cantora. Teve essa questão deles dois, teve a questão da guarda dos filhos. Logo depois também, um ano depois, agora em agosto desse ano, ela se separou da irmã dela, da dupla sertaneja que elas faziam, né, da Simone e Simária. Decidiram seguir carreira solo e o nome dela teve na mídia há algum tempo e agora volta com essa polêmica de 5 milhões de reais desviados da conta conjunta do casal para uma conta particular do então ex-marido da cantora Simária. Issa, muito obrigado pelas informações. Você que está em casa, se quiser acompanhar essa, que é uma apuração exclusiva do sbtnews.com.br, o QR Code está aqui na tela, você acessa e também no buscador, se for ao Google e digitar SBT News, você já cai no portal da sua fonte segura de informação, que hoje traz a notícia de 5 milhões de reais supostamente furtados pelo ex-marido de Simária. É a denúncia que está no site. Larissa, obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. Muito obrigada, Malta. Boa noite. Obrigado. Agora, falando das nossas notícias locais, a folha de uma palmeira no jardim de um shopping na Asa Sul caiu sobre uma criança. O repórter Bruno Silveira foi até lá e tem as informações para a gente. É com você, Bruno. A manhã dessa quinta-feira começou com um acidente inesperado para uma família que passava por aqui, nesse shopping, aqui no começo da W3 Sul. O que aconteceu? A família estava vindo passear aqui no shopping, estava vindo de táxi. Quando eles desceram do automóvel, uma menina de 9 anos de idade, ela desceu do táxi e foi atingida por uma palha de palmeira, dessas que ficam aqui na frente do shopping, que caiu, infelizmente, em cima dessa menina. Testemunhas que estavam aqui na hora conversaram com a nossa equipe e vão contar agora o que aconteceu e como é que foi essa situação. Ela ficou aqui estirada no chão. O colega que correu no shopping pediu socorro, aí logo eles vieram com socorro, fizeram o atendimento aqui, chamaram a SAMU, cortou o rosto da menina, machucou a boca da menina, botaram uma tala na mão
E para falar um pouco sobre esse episódio, nós vamos conversar aqui com o subtenente Palomino, do Centro de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros, que vai detalhar como é que foi a ação da corporação nesse episódio. Subtenente, vocês receberam um chamado, esse acidente que aconteceu com essa menina. Quando vocês chegaram aqui, como é que estava o estado dela e como é que foi o procedimento dos agentes que fizeram essa ocorrência? Essa ocorrência entrou em nossos sistemas às 10h48. Atendemos com 2 viaturas e 8 militares. Chegando ao local, nossas equipes se depararam com a equipe da brigada do shopping já atendendo a vítima. Ela foi estabilizada e transportada ao hospital de base, uma criança do sexo feminino de 9 anos, com suspeita de fratura no nariz e no braço esquerdo. Estava desorientada, consciente, porém desorientada, muito nervosa, né? E nossas equipes conseguiram estabilizar e fizeram o transporte para o ambiente hospitalar. O que dá para, por exemplo, as empresas, o próprio GDF pode fazer para evitar esse tipo de acidente? Porque cair uma folha, um pedaço de galho de uma árvore dessas é uma coisa natural, é um processo natural da planta. Mas tem algumas medidas que podem ser feitas para evitar esse tipo de acidente. O que dá para fazer? À medida que os galhos vão ficando velhos, né, eles vão apodrecendo, ficando amarelados, secos, né, e sujeitos à queda. Portanto, há necessidade de estar sempre visualizando se esses galhos estão num risco iminente de queda, para poder fazer a retirada dos mesmos antes que aconteça acidentes. Em nota, a administração do shopping também explicou que, na hora do ocorrido, prestou todo o atendimento junto com o Corpo de Bombeiros aqui, com a equipe de brigadistas do shopping, e está prestando, então, todo o acompanhamento e atendendo aí as necessidades dessa família durante esse episódio triste, Felipe. Obrigado, Bruno. O pessoal do Zoológico de Brasília está em luto, viu, gente? O urso Ney, da espécie urso de óculos, que foi trazido aqui para Brasília numa tentativa de que ele acasalasse com a ursa e pudesse ajudar a conservar a espécie, morreu hoje de manhã. Gabriela Tunes. Notícia triste por aqui. O urso Ney era muito querido por todos os zoo e veio para Brasília para fazer parte do programa de conservação dessa espécie, que é a única nativa da América do Sul. O urso de óculos é uma espécie ameaçada de extinção que se alimenta majoritariamente de plantas, embora algumas vezes se comporte como carnívoro. Ney nasceu em 2009 e viveu grande parte da vida em um zoológico do Rio Grande do Sul. Foi em 2017 que ele chegou aqui em Brasília e no ano passado ganhou uma namorada, Alice, da mesma espécie, que veio de Salvador só para conhecer o Ney. Eles chegaram a namorar, mas não tiveram filhotes. Hoje, o urso Ney morreu. A equipe do zoológico nos informou que está todo mundo bem abalado e que está apurando a causa da morte. Assim que eles tiverem novidades, vão nos dizer e a gente repassa para todos vocês. Volto com você, Felipe. Obrigado, Gabriela. 2 homens se aproveitaram da inexperiência de um funcionário e do aumento do movimento do comércio no fim de ano para aplicar o golpe do Pix numa revendedora de bebidas. Então, fica de olho para entender como esses criminosos agem. As imagens do circuito de segurança mostram um momento em que 2 homens chegam à distribuidora em Samambaia. Eles pedem caixas e mais caixas de cerveja e maços de cigarro. O homem que aparece de casaco preto e vermelho faz o pagamento por Pix e só depois o funcionário percebe que caiu em um golpe. Fez o falso Pix, né? Que é aquele que faz com agendamento, e mostrou o comprovante. Quando você faz lá, já aparece o comprovante. Mostrou o comprovante para o funcionário. O funcionário foi, conferiu tudo bonitinho, foi lá e entregou a mercadoria. O prejuízo foi de R$ 1.200. O proprietário registrou a ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. Depois de 2 minutos que ele já tinha entregado a mercadoria, que os caras já tinham saído, que aí ele foi entrar em contato comigo. Aí já foi tarde demais. Tem que ficar atento, gente, porque falsificar um comprovante de Pix para, teoricamente, tentar passar o funcionário para trás e dizer que já fez o pagamento, coisa mais fácil que tem. Tem que ver se chegou a conta, se o saldo caiu, senão não entrega a mercadoria. Esse alerta agora é para aquelas pessoas que acham que não há problema em tomar uma cervejinha antes de assumir o volante. Atenção! A Operação Boas Festas do Detran já está nas ruas e de cada 5 motoristas que são parados pelos agentes nesse fim de ano, pelo menos um bebeu antes de dirigir.
A Operação Boas Festas começou no final de novembro, junto com os Jogos da Copa, e segue até a festa de Ano Novo. O objetivo é evitar que motoristas dirijam sob influência de álcool ou até mesmo sem a carteira de habilitação. Até agora já foram realizadas mais de 2.500 abordagens. E desses motoristas, pelo menos 500 estavam dirigindo sob a influência de álcool. O recado é dirigir com responsabilidade, né? E o Detran vai estar nas ruas até 1º de janeiro de 2023 para garantir a segurança no trânsito. Nossa intenção não é multar, nossa intenção é evitar acidente de trânsito com vítima. O efetivo nas ruas deve aumentar agora para o Natal e também no final de semana do Ano Novo. O objetivo é justamente tirar das ruas esses motoristas que ainda insistem em dirigir sobre a influência de álcool. Vale lembrar que, dependendo da quantidade, além de uma infração de trânsito, o motorista também pode estar cometendo um crime. É importante lembrar também que agora com o bafômetro passivo, que basta que o motorista sopre, à distância mesmo, uma blitz do Detran consegue parar literalmente todos os motoristas que passam por ela. Ou seja, não tem essa de contar com a sorte, beber, dirigir e talvez não ser parado pela blitz. Vai ser parado. Você já comprou os produtos para a ceia de Natal com a sua família? E os preços, hein? Nas alturas, né? Uma pesquisa feita por uma universidade apontou que os principais itens da ceia subiram mesmo de valor, com variações que vão de 30% a 5%. O jeito é pesquisar e até, quem sabe, substituir, né, um produto mais caro por um mais em conta. Fim de ano é sinônimo de festa e comemoração. Família reunida na noite de Natal e mesa farta. Ou talvez não tão farta assim. Isso porque os alimentos consumidos nas datas comemorativas devem ter alta, em média de 16,2%, comparando com dezembro do ano passado. Tem que economizar, porque tem o amanhã, né? O amanhã é cruel. Tudo está caro, se você pensar de comida, está tudo caro. Paulo pensa diferente. Nessa época do ano, não dá para economizar. Não dá para economizar, não. Não dá, não. Só em juntar a família toda já é uma grande felicidade. Entendeu? Não tem preço. É caro o ano todo. Não é só num dia. A projeção de preços foi feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora com base nos dados do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. A pesquisa analisou 28 produtos que costumam fazer parte da ceia de Natal de uma família brasileira. A maionese, por exemplo, deve ter uma alta de aproximadamente 30%. A batata inglesa pode subir 28,5%, farinha de mandioca 26,6%, água e refrigerante 12,4% e aves 5,1%. A sobremesa nesta ceia de Natal também está mais cara, com aumentos nos preços do leite condensado, da manteiga e do açúcar. O primeiro lugar na lista é do leite condensado, com alta de 32,6%. Essa lata aqui, por exemplo, está saindo por R$ 9,89. Tivemos uma crise, inclusive com a inflação de alimentos, incluindo o leite, a carne, né, vários produtos. E também, em função da própria pandemia, nós tivemos um problema na cadeia de fornecimento de produtos. Então, verificamos durante 2022 uma inflação nos alimentos indesejável. Só que muitos não foram reajustados. Chega a época de final de ano, as festas, né? Então, os comerciantes, os supermercados aproveitam para recuperar a margem. Então, eles sobem os preços, né? Além do que você tem esse problema de estrutura de venda também, que aumenta a demanda, então a oferta continua constante e os preços aumentam. Então, cabe ao consumidor analisar, pesquisar, para que eles possam fazer a melhor compra possível. Em contrapartida, a carne de porco e o arroz devem registrar uma queda no custo de 3% e 4,6%, respectivamente. Para o especialista, a substituição dos alimentos é uma boa estratégia. Nós verificamos que o boi aumentou bastante no mercado. Então você opta por comprar um frango, fazer uma ceia com outros produtos que estejam mais baratos. Então é natural que as pessoas busquem esses produtos mais baratos e fujam daqueles que estão mais caros. E dá outra dica muito legal. Quem encontrar um item em promoção, compra o produto e avisa no grupo da família e para os amigos.
O supermercado faz promoção num produto e os outros são tudo caro. Então, é aproveitar também, você tem supermercado que tem produtos mais baratos, então ali que tiver mais barato, compra a quantidade para todo mundo, né? Depois vocês dividem e vão fazer uma baita economia. Não vai também gastar gasolina para você ficar rodando, e hoje a gasolina está cara. A Regina vai fazer exatamente o que o economista sugeriu: pesquisar sem perder o espírito natalino. Itens mais em conta, vou pesquisar em vários supermercados, né? Dá uma economizada e comemora um pouco, mas tem que comemorar, né? Com certeza. Gente, nós vamos fazer uma rápida pausa no nosso jornal. Um servidor público foi atropelado por um ônibus na BR-060. Esse acidente foi hoje de manhã, perto da fábrica da Coca-Cola. Uma das faixas da rodovia foi interditada para que os bombeiros pudessem socorrer esse agente do DR de 59 anos de idade. Ele sofreu uma fratura no braço esquerdo, também teve hemorragia. Teve ainda um ferimento na boca e traumatismo craniano leve. Depois foi levado para o hospital de base. A gente espera que se recupere bem. O motorista do ônibus, de 29 anos de idade, não se machucou. Até o dia 28 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios promove 3 mutirões de conciliação para atender a clientes da Neoenergia que estejam em dívida e que queiram evitar o processo judicial, né? Para não ser cobrado ali no tribunal, tem a oportunidade de fazer uma conciliação agora. Bruno Silveira, boa noite. Oi, Malta, boa noite para você e para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Pois é, esse mutirão de renegociação aqui de conciliação no TJDF, como você falou, vai envolver 3 partes separadas. Uma com a Neoenergia, justamente para as pessoas conseguirem quitar dívidas de contas atrasadas, para não ficar no Natal sem luz, né? Também tem um mutirão de conciliação fiscal e também de mediação de família. Ao todo, 1.450 pessoas foram convidadas para participar desse mutirão. E para explicar um pouco melhor como é que vai funcionar essa ação, a gente vai conversar agora com o juiz Gabriel Cora, aqui do TJDF. Então, juiz, boa noite. Como é que vai funcionar esse mutirão? É uma ação especial do TJDF agora, já que vocês estão entrando no recesso, né? Boa noite, Bruno. É uma ação muito especial, ela é uma ação inédita no Distrito Federal, pois estamos aproveitando esse período de recesso, esse final de ano, para ampliar o calendário de conciliações do Distrito Federal e dar uma oportunidade para que as pessoas possam entrar em 2023 com seus problemas financeiros resolvidos e até mesmo problemas familiares. Agora, essa conciliação ela é importante porque é uma medida para evitar que uma ação judicial entre aqui no TJDF e acabe ali trazendo um gargalo, atrasando alguns processos. Então essa medida evita justamente isso e foram convocadas 1.450 pessoas. Mas além desses convites, qualquer pessoa pode participar aqui, não é? Exatamente, Bruno. São conciliações pré-processuais, ou seja, elas antecedem o processo e elas trazem uma grande vantagem, porque feito o acordo, estando o acordo conforme a legalidade, conforme a lei, ela vai ser homologada judicialmente e vai contar com uma sentença. Ou seja, o acordo vai ter a mesma força de sua sentença. Foram convidadas 1.400 pessoas, mas todos aqueles que tiverem interesse em participar podem solicitar atendimento. O atendimento pode ser solicitado pelos telefones 3103-7743 ou pelo WhatsApp 99415-3025. As pessoas que nos encaminharem a solicitação de atendimento agora, nós vamos tentar enquadrá-las no calendário de atendimento, mas aquelas que no calendário do mutirão, mas aquelas que não conseguimos enquadrar, nós vamos encaminhá-las no nosso calendário normal. O que é importante ressaltar, Bruno, o tribunal tem um calendário permanente e contínuo de conciliações pré-processuais. Então, o telespectador que tiver qualquer problema de família, de trânsito, fiscal, com concessionários de energia elétrica, CAES, pode solicitar essa mediação e buscar a solução consensuada. Agora, esse mutirão, foram escolhidas 3 áreas ali simultâneas. Por que vocês escolheram, então, essas 3 áreas? São as mais problemáticas, é que apresentam o maior número de queixa? Por que, então, escolher esses 3 mutirões simultâneos? Essas 3 áreas foram delimitadas pelos parceiros que nos buscaram. A Neoenergia nos procurou, querendo realmente promover uma aproximação do seu consumidor. O GDF, nós temos uma parceria com o GDF desde 2019, promovendo negociações, todos aqueles contribuintes que estão com os débitos inscritos em dívida ativa. E as questões de família é uma parceria que nós temos com a Defensoria Pública, que tem investido bastante nisso. Legal. Juiz, muito obrigado pela sua participação. Então, Malta, reforçando, esse mutirão começou no último dia 20, vai até amanhã. Para
para as festas de final de ano, então 24, 25 e 26 não tem essa conciliação. Volta nos dias 27 e 28, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, antecipando aí um pouco também o horário de funcionamento do TJ para conseguir atender todo mundo nesse multirão. Eu volto com você. Muito obrigado, Bruno. Melhor conciliar do que brigar, né, gente? Resolver as coisas antes. Boa noite para você. Amanhã a gente volta a se ver 11h45 no SBT Brasília, primeira edição. Tchau!